Venha alegremente a
a trabalhar. Eia que em vindo a noite já não há lidar. Mãos ao trabalho, crentes, andai enquanto há luz. Eia que agora é tempo de servir Jesus. Ide ao vigor da vida, todos ao bem votar. Eia que em vindo a noite já não há lidar. Mãos ao trabalho, crentes, breve nos chega o fim. Firmes enquanto a morte não tocar clarim. Vamos, irmãos, à obra, por Cristo trabalhar. Eia que em vindo a noite vamos descansar. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glórias a Deus por mais um sábado em que nós estamos para juntos nós estudarmos as lições da EBD, no estudo de professores da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui no templo sede da Assembleia de Deus do Val de Barros, em Ibirité, sob a presidência do pastor João Jairo Rocha. Esse é o estudo de professores do ministério, onde nós nos reunimos com os professores para juntos nós aqui abordarmos a lição, tirarmos as nossas dúvidas, para assim podermos ajudar os irmãos professores que acompanham a transmissão ao vivo e aqueles que também acompanham depois, posteriormente, assistindo depois do vídeo gravado. Pois bem, irmãos, nós estamos estudando nesse trimestre sobre o apóstolo Paulo. Estamos tirando lições da vida e do ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Ou seja, nós já estudamos a lição 1, onde nós aprendemos sobre o mundo em que o apóstolo Paulo vivia. Depois, na lição número 2, nós abordamos a vida de Saulo antes da sua conversão, quando ele era um perseguidor da igreja. A semana passada nós estudamos sobre a conversão de Saulo de Tarso, e foi algo muito maravilhoso. E a lição que nós iremos estudar amanhã é a lição número 4, Paulo, a vocação para ser apóstolo. E o texto áureo dessa lição diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 1 e o versículo 1. A verdade prática diz assim: Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. A nossa leitura bíblica em classe está baseada ainda no capítulo 9 de Atos, que trata da conversão, de Saulo de Tarso, mas também hoje, na leitura de bíblica em classe, está também em Gálatas capítulo 1, do versículo 11 ao 18. Como é de praxe, nós não iremos ler para ganharmos tempo aqui no vídeo, partindo do princípio que os irmãos professores já leram a lição durante a semana. A gente sempre passa para os professores que ele não pode ter o primeiro contato com a lição no estudo de professores ou um dia antes apenas. Ele precisa, durante a semana, já estar estudando a lição. Então, cremos que o professor já leu o texto bíblico em classe, não há necessidade de nós lermos aqui. Quero convidar os irmãos presentes para se colocarem em pé. Nós vamos orar ao Senhor para nós podermos, começar esse estudo de professores. Lembrando, para aqueles que estão assistindo ao vivo, se você quiser mandar alguma pergunta,
fazer algum comentário, tenha liberdade, aí o chat é aberto para isso. Você pode também ter a sua participação aí ao vivo conosco aqui nesse estudo de professores. Grandioso Deus, nós glorificamos o teu nome e nós suplicamos ao Senhor o perdão de todos os nossos pecados. Agradecemos ao Senhor por mais um dia na tua presença, pela nossa vida, pela nossa saúde e pelo privilégio que temos de estar nesta tarde, ó Deus, reunidos em mais um estudo de professores para nós estudarmos a tua palavra. Pedimos ao teu Espírito Santo que abra a nossa mente e o nosso coração para compreendermos a tua palavra e podermos, ó Deus, passar para os nossos alunos amanhã o ensinamento da tua palavra, vivendo não apenas aquilo que entendemos, mas a prática da tua palavra. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Pois bem, irmãos, lição número 4, Paulo, a vocação para ser apóstolo. É importante nós observarmos, irmãos, que nós iremos estudar, analisar o chamado de Paulo aqui nessa lição para o apostolado. Nós não iremos analisar aqui a vocação para a salvação. A vocação que nós iremos analisar aqui é a vocação de Paulo para o ministério de apóstolo. Essa é a vocação que nós iremos focar. Então, o que nós iremos ver nessa lição de hoje? Nós iremos ver aqui como aconteceu a dinâmica do chamado de Paulo para a salvação. Ou melhor, para o apostolado. Para a salvação, nós vimos semana passada quando ele se converte. Agora iremos ver a dinâmica do chamado dele para o apostolado. E nós iremos ver o ponto de partida desse chamado, como começou esse chamado dele para o apostolado. Nós vamos ver que o chamado de Paulo para o apostolado foi um chamado segundo a presciência de Deus, segundo a presciência, onisciência e soberania de Deus, e foi efetivada por Cristo. Nós vamos ver que esse chamado foi um chamado que mudou a vida de Saulo, mas ao mesmo tempo que foi um chamado glorioso, nós vamos observar também ao longo da lição, que o chamado de Saulo foi um chamado sob suspeita. Por que um chamado sob suspeita? Porque muitos não estavam crendo na conversão de Saulo, não. Alguns olhavam Saulo com um olhar assim meio duvidoso acerca da sua salvação, da sua conversão. Então, o chamado dele para o apostolado foi um chamado que estava gerando alguma suspeita. E nós vamos também tirar dessa lição aplicações práticas para as nossas vidas, que é o importante da lição, é nós, o professor, ele extrair da lição algumas lições práticas para as nossas vidas. Então, nós iremos começar no primeiro ponto, onde nós analisaremos a dinâmica do chamado de Paulo, ou seja, o ponto de partida para a vocação de Paulo. Lembrando que estamos analisando a vocação para o apostolado. A vocação para a salvação foi a semana passada. Então, qual foi o ponto de partida de Saulo, do chamado de Saulo? Então, nós vamos ver que o chamado de Saulo, ele foi estabelecido segundo a presciência, e eu acrescentaria aqui onisciência e soberania de Deus. O que é a presciência? A presciência, ela tem um conceito de conhecimento antecipado. E aqui nós temos algo muito importante, irmãos, é que temos que tomar cuidado quando nós vamos entender o que é a presciência de Deus. Porque ao lermos os versículos aqui que iremos ler, parece que, e alguns acabam questionando isso, e parece que algumas pessoas dizem assim, mas espera aí, se Deus sabia antecipadamente que Saulo seria o seu servo, o seu apóstolo, significa então que Saulo não teve escolha? Significa então que Saulo de Tarso, ele foi obrigado a aceitar Jesus e foi obrigado a ser apóstolo? Olha só o que diz em Atos capítulo 9, versículo 15, irmão Paulo vai ler. Analisando esse versículo, parece que as pessoas mais céticas questionam isso. Mas vamos ver o que diz lá em Atos 9, 15 primeiramente.
Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então esse é para mim um vaso escolhido. Então Deus escolheu Saulo de Tarso para ser o propagador do evangelho para os gentios. Em Gálatas capítulo 1, versículo 15, o mesmo Paulo traz para nós um versículo que é muito interessante. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Olha só, esse versículo aqui. Desde o ventre da minha mãe, Paulo está dizendo, o Senhor me chamou e me separou por sua graça. Então, nesse versículo aqui, algumas pessoas começam a dizer que Saulo, então, não teve livre-arbítrio. Se Deus o escolheu desde o ventre da mãe dele, significa, então, que ele não teve livre-arbítrio, que ele não teve poder de escolha, que ele foi, então, obrigado a aceitar a Cristo e aceitar o ministério apostólico, porque foi segundo a presciência de Deus, ou seja, segundo o conhecimento antecipado de Deus. Então aqui nós precisamos tomar cuidado, para nós entendermos a presciência de Deus, e nós vamos ver mais à frente, nas aplicações práticas, que nós só vamos entender a presciência de Deus a partir do momento em que nós entendemos a soberania de Deus. Então, quando Deus escolhe Saulo de Tarso, ainda no ventre da sua mãe, e aqui nós estamos defendendo a linha arminianista, lembre-se, existe a linha calvinista e a linha arminianista. Nós, assembleanos e a maioria dos cristãos, são da linha arminianista em relação ao chamado. Como aqui é um chamado para o ministério apostólico, quando Paulo está dizendo que Deus o escolheu e o separou desde o ventre da sua mãe, o que nós temos que entender aqui é que Deus, quando Ele escolhe uma pessoa, Ele não força a pessoa a aceitar aquela escolha. Mas Deus vai criar situações, vai criar circunstâncias para que aquela escolha que Deus fez em relação à vida da pessoa, a pessoa possa aceitar ou não. Então, quando Paulo diz que Deus o escolheu e o separou desde o ventre da sua mãe, ali ele está dizendo que lá na frente, Deus vai criar circunstâncias para que o próprio Saulo aceitasse ou não aquela escolha. Então começa com a sua conversão e para o apostolado. Aqui ele está falando de um chamado não para a salvação, mas de um chamado para o apostolado. É evidente que, mesmo tendo sido ele escolhido desde o ventre da mãe, em um determinado momento, ele iria usar do seu livre-arbítrio para aceitar essa escolha de Deus ou não. Então, o que nós entendemos aqui é que a presciência de Deus, ela não é causativa. Ou seja, o fato de Deus conhecer antecipadamente os fatos, não significa que Ele vai provocar os fatos. Significa antes que Ele, no seu conhecimento antecipado, Ele sabe se a pessoa terá uma disposição para aceitar ou não a sua escolha. E aí, Deus então cria uma circunstância, cria uma situação para que aquela pessoa, ela possa aceitar a escolha ou não. Então é nesse aspecto. Então nós, dentro da linha arminianista, nós não entendemos que a presciência de Deus tira o livre-arbítrio do homem. Por quê? Repito, porque a presciência de Deus não é causativa. A presciência de Deus não provoca, não força o homem a aceitar ou não a sua escolha. Mas ele cria situações para favorecer, para que a pessoa, usando o seu livre-arbítrio, use escolher ou não a escolha que o próprio Deus fez. Bom, essa é a linha arminianista, que é a nossa linha. Então, nós estamos explicando isso aqui para afrontar quem pensa diferente, e nem vamos entrar em debate sobre isso, porque é assim que nós cremos.
Então, a presciência de Deus está relacionada ao conhecimento. Mas o conhecimento de Deus, que é a sua presciência, nós precisamos entender que na Bíblia, essa palavra presciência, ela vai aparecer apenas no Novo Testamento, e a presciência fala de um conhecimento que não é apenas um conhecimento antecipado. A presciência de Deus na Bíblia, no Novo Testamento, trata-se também daquele conhecimento que está relacionado ao amor de Deus. Então o termo conhecer na Bíblia fala de algo mais profundo, fala de um sentimento. Então, eleito segundo a presciência de Deus significa eleito segundo o conhecimento que Deus tem da própria pessoa, do conhecimento que ele tem do seu amor, que ele tem pela própria pessoa. Então, nós concluímos aqui que quando Deus escolhe Saulo ou Paulo, desde o ventre da mãe, ele estava naquele momento ali separando Paulo para um propósito especial. Então o chamado de Paulo foi antes mesmo que o próprio Paulo soubesse disso. Mas haveria um momento, repito, estamos analisando o chamado para o apostolado e não para a salvação. Então haveria um momento em que o próprio apóstolo Paulo, ele poderia recusar ou não esse chamado. Quando ele aceita Jesus como Salvador, ele se converte ali. Quando ele recupera a sua visão, e quando ele começa o seu ministério, ele poderia muito bem, diante das perseguições que ele passou a sofrer, diante de tudo que ele passou a sofrer no seu ministério, e quando você vai para Coríntios, você vê Paulo contando tudo que ele sofreu, ele poderia naquele momento dizer assim, olha, eu não vou seguir com isso. Eu não quero saber de ser apóstolo, eu não quero saber de ser apóstolo coisa nenhuma, porque para mim isso não dá, é muito sofrimento, é muita perseguição, mas aí ele vai usar o seu livre-arbítrio de continuar como apóstolo, e vai continuar como apóstolo até a sua morte. Então, nós observamos que a presciência de Deus está relacionado a tudo isso. Está relacionado ao conhecimento de Deus, em que Deus, quando Ele quer alguém na sua obra, Ele cria situações e circunstâncias para que a pessoa, ela aceite aquele chamado para o ministério, para exercer uma missão especial ou não. A presciência de Deus dentro da nossa visão, ela não anula o livre-arbítrio do homem, ponto final. Então nós vamos observar que Paulo, ele não recebeu o seu chamado, lembra-se, estamos analisando o chamado para o apostolado, não para a salvação. Paulo não recebeu o seu chamado ao apostolado quando Ananias lhe impôs as mãos, não. Quando Ananias impõe as mãos ali sobre Saulo, Saulo já tinha recebido o chamado de Deus para o apostolado. O que estava faltando era o momento certo dele exercer o apostolado. E ele também não foi nomeado pelos apóstolos de Jerusalém. Lá em Atos, no capítulo, acho que é o capítulo 7, né? Que fala, quando eles impõem as mãos lá, escolhem Paulo e Barnabé para a obra, ali, ele não está sendo nomeado o apóstolo, não. Ali é o reconhecimento do apostolado dele, porque o chamado para o apostolado dele não veio de homem nenhum. Ele mesmo vai dizer isso em Gálatas capítulo 1 e o versículo 1. Olha o que diz lá, ele diz lá em Gálatas 1, versículo 1. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Gálatas 1 e 1, né? Ah, não. 1 não. 1 e 15? É Gálatas 1 e 15, desculpa, 1 e 15. 1 e 15. Se não tiver aí, lê na Bíblia, por favor. Tá. 1 e 15? Não, é 1 e 1 então. É 1 e 1. É ele que leu agora, é o 15. É 1 que eu quero, irmão Paulo. Gálatas 1, 15. Isso. Mas quando aprove a Deus que... Não, Deus versículo 1. Gálatas 1, versículo 1. Está aí, não? Então lê na Bíblia então, por favor. Gálatas 1 e 1. Nós vamos ver que ali, Saulo vai destacar que o chamado dele não veio dos homens. Ele vai dizer plenamente, olha, chamado segundo o Senhor. Então em Gálatas capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer exatamente isso. Paulo, apóstolo, Isso. não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então ele está deixando bem claro ali que o apostolado dele, o chamado dele para o apostolado, não veio de homem nenhum.
mas de Deus. É um chamado que não veio da terra, mas veio diretamente do céu. Então, quando ele recebe a imposição de mãos de Ananias, ele não estava recebendo ali o apostolado, não. O chamado dele foi um chamado que veio diretamente do Senhor. E como aconteceu o passo a passo do chamado de Saulo para o apostolado, para o ministério? Primeiro, começa com o encontro com Jesus, ou seja, esse chamado, ele começa a ser executado a partir do encontro dele com Jesus, ou seja, a partir do seu novo nascimento. E o novo nascimento de Saulo está relatado lá em Atos capítulo 9. Então, o chamado dele para o apostolado começa com a sua conversão, e ele então agora recebe a plenitude do Espírito Santo na vida dele, após a sua conversão e o encontro com Ananias, Atos 9, 17 e o 18. Então Ananias entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho, por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Então nós temos ali duas situações. Primeiro, ao encontrar com Ananias, ali ele recebe a imposição de mãos, e ele é cheio do Espírito Santo. Esse cheio do Espírito Santo nos faz entender que ele foi batizado no Espírito Santo, e quando ele recebe o batismo no Espírito Santo, ele tem a sua visão recuperada, a sua visão torna, e na sequência ele é batizado também nas águas. Então agora, através do seu encontro com Jesus, através do recebimento da plenitude do Espírito Santo, ele agora então tem a sua visão recuperada. Na sequência ele é batizado nas águas, e agora, revestido do Espírito Santo, o ministério de Paulo vai fluir com grande poder e graça. Mas é muito bom nós observarmos uma coisa, que Paulo, ele não inicia o seu apostolado imediatamente. Ele tem um chamado para o apostolado, mas ele não vai iniciar de imediato o seu apostolado. E nós vamos ver isso aqui durante a lição. E quando ele começa a exercer o seu ministério mais na frente, nós vamos ver que o ministério dele vai ser um ministério marcado com pregações poderosas, vai ser um ministério marcado com curas, um ministério marcado com sinais, com prodígios e maravilhas. Tudo isso a partir do momento em que ele foi cheio do Espírito Santo e recebeu o poder da parte do Espírito Santo para exercer o seu chamado. Então ele vai começar a exercer o apostolado bem mais na frente. Ele, após sair da sua conversão, após receber a recuperação da sua visão, ele vai pregar. Ele já sai daqui e vai pregar, mas o exercício do seu ministério apostólico será muito mais lá na frente, conforme nós veremos daqui a pouco. Então, esse foi o passo a passo do chamado de Saulo para o apostolado. Mas foi um chamado que despertou a desconfiança de muitas pessoas. Por quê? Como Saulo ele era um perseguidor da igreja, muitos dos irmãos viam a conversão de Saulo com desconfiança. Imagine, um homem cruel, que perseguia a igreja como Saulo perseguia. Um homem que não respeitava mulheres, não respeitava a casa de ninguém, não respeitava ninguém. Um homem que invadia as casas, prendia os cristãos, torturava, como vimos em lições passadas, e que se fosse necessário matar, ele dava um voto para matar. Então, e de repente agora esse homem aparece pregando. Olha o que diz em Atos capítulo 9, versículo 10 ao 14, versículo 20 e também o versículo 23. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos os que invocam teu nome.
Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Então, olha só, o próprio Ananias, quando recebe a revelação de Deus, para ir até a casa, ali, para poder orar por Saulo, o próprio Ananias ficou meio desconfiado. E Ananias vai dizer: Senhor, tenho ouvido falar muita coisa sobre esse homem, como ele, perseguiu a sua igreja, inclusive ele está aqui em Jerusalém com cartas para perseguir os teus servos. Então nós percebemos que a conversão dele foi vista com desconfiança, e mais na frente, diz o versículo 23, quando Paulo começou a pregar, os próprios judeus queriam matá-lo. Então foi um chamado que despertou uma certa desconfiança, e essa reação era uma reação de se esperar, porque Saulo era o maior e mais cruel perseguidor dos cristãos naqueles tempos. Então era uma reação natural das pessoas desconfiarem da conversão de Saulo. Às vezes assim acontece conosco, às vezes conhecemos alguma pessoa, que essa pessoa é má, é cruel, de repente essa pessoa ela é um traficante perigoso, é um bandido, é um assassino, é uma pessoa má, e de repente você vê essa pessoa pregando, é natural que gere um pouquinho de... será que esse camarada converteu mesmo? Então, foi um chamado que despertou desconfiança de alguns. Então, após o seu encontro com Jesus, e a partir do seu encontro com Ananias, Deus vai confirmando o chamado de Paulo gradativamente para as pessoas. As pessoas começam a ver, a observar que realmente aquele mesmo homem que antes era um perseguidor, agora era um pregador do Evangelho, era o servo de Jesus Cristo. Então as novas atitudes de Paulo em relação a Cristo, em relação aos cristãos, a nova posição dele, o novo comportamento dele agora, foi quebrando aquela desconfiança que os irmãos tinham contra ele. E pouco a pouco Saulo, ele foi podendo mostrar para as pessoas que realmente ele tinha sido transformado e que ele não era aquele Saulo de antigamente, mas que ele agora era um novo Saulo na presença do Senhor. Então foi um chamado que despertou desconfiança. Pois bem, até aqui, quais são as aplicações práticas que nós podemos tirar para nossas vidas, além daquilo que os irmãos já tiraram? Primeiro, a presciência de Deus, que nós explicamos lá no início. A presciência de Deus, ela precisa ser entendida à luz da onisciência e da soberania de Deus, que nós entendemos que não anula o livre-arbítrio do homem. Nós dissemos que a presciência e a onisciência de Deus não é causativa. Então, logo nós entendemos que a onisciência e a presciência de Deus, ela não anula o livre-arbítrio do homem. E para entender isso, você só consegue entender à luz da soberania de Deus. Se você for tentar entender isso com a sua razão, se você for tentar entender isso com a sua mente que é limitada, vai dar um nó na sua cabeça e você não vai conseguir entender. Então temos que deixar para entender a presciência e a onisciência dentro da soberania de Deus, que caminham lado a lado com o livre-arbítrio do homem. Elas não vão anular o livre-arbítrio do homem. Segunda coisa que nós aprendemos, considerando também que o termo vocação, porque a palavra vocação, ela tem um significado de chamado, não é isso? Mas a palavra vocação também, ela tem um significado de uma tendência, ou de uma habilidade que leva um indivíduo a exercer uma determinada função ou missão. Ou seja, tem pessoas que são vocacionados para a medicina. Então não temos aqui apenas um chamado para exercer a medicina. Temos o termo vocacionado para a medicina aqui, a vocação aqui, também está relacionada a uma habilidade, uma tendência, uma habilidade que a pessoa tem para ser médico. Temos aquelas pessoas que têm a vocação para tocar um instrumento. Então a pessoa que tem essa vocação, ele tem uma habilidade, uma tendência a exercer essa função e essa missão. Aí nós começamos a entender também, com mais profundidade, por que Deus escolheu e chamou Saulo para o ministério apostólico, além da sua graça, da sua misericórdia e do seu poder.
Porque Saulo era o homem perfeito para a missão que Jesus queria que fosse feita. Paulo era o homem perfeito que Jesus queria para poder pregar para os gentios. E nós vimos nas aulas passadas como era o currículo de Saulo de Tarso. Não foi por isso que ele foi salvo. Não foi por isso que ele alcançou a salvação. Mas as habilidades que ele tinha eram muito favoráveis para exercer a missão que Jesus queria que ele exercesse diante dos gentios. Então a gente consegue entender melhor. Quem melhor do que Saulo de Tarso para poder exercer aquela missão de pregar entre os gentios? Nós começamos a entender isso então com mais profundidade. Outra coisa que nós aprendemos é que em se tratando da obra de Deus, sempre haverá pessoas com um chamado específico para uma missão específica. Então nós temos a missão universal da pregação do Evangelho. Essa missão Jesus deu em Marcos 16:15. Ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. É uma missão universal, é uma missão para todo crente. Porque pregar o Evangelho, você não precisa ser pastor, obreiro. Para pregar o Evangelho, você não tem que ser um missionário com título, não. Para pregar o Evangelho, basta você ter aceitado Jesus. Então é uma missão global. Mas temos aquelas pessoas que elas possuem uma missão específica, como foi o caso de Saulo. Saulo, ele tinha uma missão específica concedida da parte de Deus para tal. Então, quando se trata da obra de Deus, nós temos a missão global para todos nós, mas temos aquelas pessoas que têm um chamado para uma missão específica. Isso é muito notório quando nós vemos certos homens de Deus que são usados por Deus aí. E outra coisa que nós aprendemos é que para obtermos bons resultados na obra de Deus, a obra de Deus não deve e não pode ser feita sem a atuação do Espírito Santo. Saulo foi cheio do Espírito Santo e o Espírito Santo cooperava com ele em seu chamado e em seu ministério. Não adiantava a sabedoria de Saulo sozinha. Não adiantava as suas habilidades, conforme dissemos aqui apenas. Não adiantava o seu conhecimento que ele tinha da lei apenas. Isso tudo sozinho não valia de nada. Mas o Espírito Santo atuava na vida e no ministério de Saulo. Então nós aprendemos que sem a atuação do Espírito Santo, você pode ter MBA, você pode ter o que você, PhD, você pode ter o que você quiser, mas sem a atuação do Espírito Santo, isso não é nada. O Espírito Santo, ele é o principal elemento mais importante para a realização da obra de Deus. Aí sim, associado com aquilo que você tem, era o caso de Saulo, aí o Espírito Santo, ele vai unir o útil ao agradável. Isso é muito maravilhoso. Pois bem, irmãos, até aqui nesse primeiro tópico, algum comentário, alguma pergunta, participação que os irmãos tenham. Os irmãos têm liberdade de fazer a sua participação. Basta levantar as mãos aí, o irmão irá levar o microfone até você, para você fazer a sua participação. Também os irmãos de casa que estão acompanhando, se quiserem participar, fiquem em liberdade. Aqui presente, alguma participação? Está tudo entendido? Nenhuma pergunta? Com certeza, nenhuma dúvida? Podemos passar para o próximo tópico? Olha lá, viu? Eu espero que os irmãos não estejam igual coruja, né? Já viu como é que é coruja? Coruja fica com o olho arregalado assim, prestando atenção, mas não está entendendo nada. Então, tranquilo então? Pois bem, então os irmãos não se envergonhem, viu? Querendo participar, levanta a mão que o irmão Paulo leva o microfone até vocês aí. O irmão Paulo, o nosso irmão lá está querendo participar. Vamos ouvir o nosso irmão, né? Então as participações acontecerão sempre no final de cada tópico, para eu não perder a minha linha de raciocínio aqui. Então vamos à participação do nosso irmão, atrás do meu Emerson aí, por favor. Vamos ouvir a participação do irmão. Pode ser eu. Eu cheguei agora, pastor. Então eu queria saber aqui que fala estabelecida segundo a presciência. Bom, nós começamos a falar isso no início, depois eu falo particularmente com o irmão, tá? Para não termos que voltar lá atrás. Mas já explicamos isso no início da lição, explicamos sobre a presciência de Deus. Então depois, particularmente, você me procura que eu te explico, tá? Para não ter que voltar lá atrás. Mais alguma pergunta e participação que os irmãos queiram fazer? Pois bem, então vamos lá.
Vamos então para o nosso segundo tópico. No nosso segundo tópico, nós vamos ver sobre a confirmação do chamado de Saulo. A vocação dele, quer dizer, o chamado dele foi um chamado efetivado pelo Cristo ressurreto, foi um chamado também confirmado entre os gentios, e foi um chamado confirmado pela mudança de vida dele. Então vamos ver aqui, na verdade, a confirmação do chamado de Saulo. Primeiramente, o chamado de Saulo foi um chamado confirmado pelo Cristo ressurreto. E aí vamos voltar naquela experiência que Saulo de Tarso teve a caminho de Damasco. Houve ali, quando Saulo estava se dirigindo para Damasco, houve ali uma gloriosa e uma real manifestação de Jesus para ele. Aquele mesmo Jesus que antes ele achava que estava morto, era o mesmo Jesus que estava aparecendo para ele a caminho de Damasco. Então, ali ele viu uma luz. Olha o que diz em Atos 22, versículos 6 e 11. Ele viu uma luz. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Então, primeiro, ele viu uma luz. Ali não foi uma miragem, ali não foi uma ilusão de ótica. Aquela luz era a glória do próprio Jesus, o Filho de Deus ressuscitado. Então aquela luz que ele viu não foi algo ali, uma miragem apenas, não, foi uma luz mesmo muito forte, e aquela luz foi o brilho do próprio Senhor Jesus. Segundo, ele caiu por terra. Atos 22, versículo 7. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então ele caiu por terra. Saulo, ele era considerado como um touro, né? Como um touro bravo, um touro furioso, um touro selvagem, um touro indomável. E agora ele cai por terra. Aquele touro agora, ele é jogado por terra. Naquele momento ele estava subjugado agora ao Senhor. Então o seu chamado vai sendo confirmado pelo próprio Senhor Jesus, a partir do encontro que Jesus tem com ele a caminho de Damasco. Foi uma experiência real, não foi uma visão que ele teve, não, ele viu aquilo claramente, aquela voz ali, aquela voz que ele ouviu foi uma voz verdadeira. Então vamos ver, segundo, que ele ouviu uma voz, então ele vê uma luz, essa luz é o brilho do próprio Cristo. Segundo, ele cai por terra. Terceiro, ele ouve uma voz. Atos 9, versículo 4. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então ele cai por terra e ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, aquele mesmo Jesus que Saulo de Tarso ficava furioso só de ouvir pronunciar o nome dele, esse mesmo Jesus agora fala com ele com uma voz poderosa aos seus ouvidos. Atos 26, verso 14. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir aos aguilhões só vai causar dor para você. Então agora, esse mesmo Jesus que lá atrás ele não aguentava nem ouvir falar o nome, é o mesmo Jesus que agora fala com ele com uma voz poderosa: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então, esse chamado dele é confirmado pelo próprio Cristo ressurreto, que aparece para Saulo de Tarso a caminho de Damasco, e ele vê uma luz, ele cai por terra, ele ouve uma voz, e ele, a partir desse momento, ele deixa de ser autossuficiente. Atos 22 e 10, olha só o que diz lá. Assim perguntei: que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: levanta-se, entra em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Então agora ele deixa de ser autossuficiente, porque até ali Saulo de Tarso era autossuficiente.
Mas agora, nesse encontro com Cristo ressurreto, como confirmação do seu chamado para o apostolado, ele estava pronto a obedecer e ser guiado por Cristo. Como dissemos aqui semana passada, antes ele era guiado pela lei, antes era guiado pela sua razão, antes era guiado pelos seus conceitos religiosos, mas agora ele estava pronto para obedecer e ser guiado por Cristo. Então, um chamado que foi confirmado pelo próprio Cristo ressurreto. Segundo, um chamado confirmado entre os gentios. Jesus tinha planos maravilhosos para Paulo. Portanto, o chamado dele para o apostolado era um chamado inevitável. Então, Paulo ele vai se tornar o embaixador de Cristo. Ele vai se tornar o maior pregador e destemido pregador do Evangelho, principalmente entre os gentios. Mas ele não vai pregar apenas para os gentios. Ele vai pregar também para os seus compatriotas, para as autoridades diversas. O chamado dele era um chamado específico para pregar entre os gentios, mas não significa que ele pregou apenas para os gentios. Nós confirmamos isso em Atos, novamente em Atos, capítulo 9 e o versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então está aí, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, que representam autoridades, e também diante dos filhos de Israel. Então, precisamos entender que o chamado específico dele era pregar para os gentios, mas durante o seu ministério apostólico, ele vai pregar também para autoridades e vai pregar também para judeus. Isso é bem notório na palavra. Então, vai ser um chamado confirmado entre os gentios. Terceiro, vai ser um chamado confirmado pela sua mudança de vida. O chamado que Paulo recebe para o apostolado é um chamado que se confirma com a mudança da sua vida, da sua postura, das suas atitudes. Isso por quê? Porque o impacto que ele teve com Jesus ressurreto ali, e a operação da graça salvadora de Deus, já vimos isso na aula número 3, né, sobre a sua conversão, foi o ponto de partida para promover uma mudança radical na vida dele. Por quê? Porque antes de tudo, antes desse encontro com Jesus, antes dessa confirmação do seu chamado, começando pelo Cristo ressurreto, tudo que Saulo queria era o quê? Destruir os seguidores de Cristo, era tudo que ele queria fazer. Mas, no entanto, quando ele tem esse encontro com Jesus, os maus propósitos dele são mudados. Aquele que antes era um perseguidor, ele passou agora a ser perseguido. As atitudes de devoção dele, as atitudes de piedade, ou seja, de dedicação dele a Cristo, vai ser visivelmente notado por todos. Antes, olhado com desconfiança, mas agora, à medida que o tempo vai passando, a devoção dele, a dedicação dele, as pessoas começam a notar visivelmente uma mudança na vida de Saulo. Antes, esse mesmo Saulo, que a imagem sugere aí, que está preso, mas orando a Deus, mesmo preso ali nessa cadeia, nesse cárcere, antes esse Saulo jamais estaria nessa posição, mas agora ele está nessa posição de estar preso por pregar o Evangelho, mas mesmo assim, ele curva-se em oração a Deus e ora a Deus sem reclamação e sem murmuração. Então, foi um chamado que foi confirmado pela mudança de vida dele. Houve uma mudança radical na sua vida. Isso confirma o chamado que ele teve também para o apostolado. E aí, o que nós podemos tirar de aplicação prática para nós? O que nós aprendemos até esse momento aqui da lição? Primeiro, todo aquele que tem um chamado de Deus para uma missão específica, lembre, estamos analisando aqui a vocação de Saulo para o apostolado, para uma missão específica, não para uma missão geral que todos nós temos. Então, todo aquele que tem o chamado de Deus para uma missão específica, primeiro, ele passa a ter uma experiência com Deus, uma experiência que vem do céu, que não é da terra, uma experiência que ele vai ter, vindo da parte de Deus e que vai confirmar o chamado dele. Todos aqueles
que tem um chamado específico para alguma coisa na obra de Deus, ele vai ter uma experiência com Deus. Ele vai ter uma experiência que essa experiência vai confirmar o chamado dele. E isso aconteceu com Saulo. Ele tinha um chamado específico e ele teve uma experiência específica com Deus. Então, todo aquele que tem um chamado para uma missão específica pode ter certeza que em algum momento ele vai ter uma experiência com Deus e uma experiência sobrenatural e uma experiência real com o Senhor. Segunda coisa, todo aquele que tem um chamado de Deus para uma missão específica, o chamado dele é evidenciado e notado pelas pessoas que o rodeiam. Quando você tem um chamado específico para uma obra, digamos que Deus te escolheu para você ser um pregador do Evangelho dentro de um chamado específico e não de um chamado geral, pode ter certeza que as pessoas que te rodeiam vão ver em você esse chamado. Vão ver que você tem essa missão específica, que você tem uma diferenciação na pregação, na ministração. As pessoas começam a observar que você tem um chamado específico. Para o campo missionário, as pessoas começam a observar que você tem um chamado específico para o campo missionário. Então, todo aquele que tem um chamado de Deus para uma missão específica, as pessoas vão notar essa evidência na vida dele, de que ele tem um chamado diferente, ele tem um chamado específico, seja para pregar, seja para cantar, para ensinar, seja para o campo missionário, seja para a administração, seja para qualquer coisa na obra de Deus que seja específico. Se você tem um chamado específico para essa missão, pode ter certeza que as pessoas vão notar. E as pessoas começaram a notar que Saulo, ele era diferente. Que o chamado na vida dele era um chamado diferente. Terceiro, todos aqueles que têm um chamado de Deus para uma missão específica, ele tem como evidência inicial a regeneração, o novo nascimento. Não tem como ninguém exercer um chamado para uma missão específica se ele não passar pelo processo da regeneração, do novo nascimento. E Saulo, ele nasceu de novo no momento em que ele se encontra com Jesus a caminho de Damasco. Então nós aprendemos com isso, que nós precisamos ver qual é o chamado que Deus tem para você. O chamado que Deus tem para você se refere a um chamado global ou você tem um chamado específico da parte de Deus para uma missão específica? Se você tem um chamado específico para uma missão específica, pode ter certeza, primeiro, que você em algum momento vai ter uma experiência sobrenatural com Deus. Segundo, o seu chamado é evidenciado pelas pessoas que rodeiam você. As pessoas vão ver isso em você. Então nós aprendemos que Saulo, ele tinha um chamado específico para uma missão específica. E esse chamado é confirmado primeiramente pelo próprio Cristo, é confirmado pelo seu ministério entre os gentios e é confirmado pela sua mudança de vida, pela sua transformação, que antes um homem cruel, mas agora um homem que estava disposto a dar sua própria vida pelo Evangelho de Cristo. Amém, irmãos? Tranquilo até aqui? Algum comentário, pergunta, participação? Os irmãos têm liberdade. O irmão José Fernandes, ele quer participar. E após a participação dele, vamos ao nosso terceiro tópico, né? Da lição. A paz do Senhor para os irmãos. Baseado no que se trata sobre o chamado específico, a gente vem acompanhando pelo tempo de crente que somos, mas hoje já não está funcionando mais assim, entre aspas. Tem pessoas que sabem que foi chamado para Deus para tal obra, mas tem pessoa que está ocupando um lugar que Deus nem queria que ele ocupasse, mas ele fica porque muitas das vezes tem um mérito proporcional da parte humana. Não foi Deus que chamou, mas como o homem paga o cachê, ele vai continuando. Na realidade, a obra vai ser feita, mas feita por uma pessoa que não tem chamado. É o que eu sempre falo, quando me passa a oportunidade, eu não tenho chamado para pregar em cima do púlpito, mas se passar para mim lá fora, para pregar lá fora, eu tenho condições de pregar, porque o Espírito de Deus
muitas vezes não vai entrar em contenda comigo, ou nem eu em contenda com ele, porque aí eu não consigo pregar. Eu estou falando para pessoas que já sabem. E lá fora eu consigo pregar porque eu estou falando para pessoas que não sabem, e o Espírito Santo sabe que vai me usar para pessoas que também nunca não ouviu, já ouviu mais ou menos, e vai sensibilizar e aceitar. Mas aí, como eu não tenho dentro do chamado para pregar em cima, o que eu falar em cima pode servir a ter motivo de riso. Assim também é a vocação. Às vezes a pessoa não tem chamado para cantar, para pregar, nem para ser missionário, mas porque tem a mãozinha humana, deixou de lado a do Espírito Santo, e às vezes até aquele que está indicando para isso, também nem tem a visão do Espírito Santo, e nem é usado pelo Espírito Santo. E aí vem a cobrança de Deus, né? E aí vem a cobrança do próprio Espírito Santo em cima desse nepotismo, né? Desse nepotismo religioso. Pois bem, irmãos, e nós aprendemos claramente que no caso de Saulo de Tarso, ele não tinha nepotismo, não foi indicado por parente, não foi indicado pelos apóstolos, não foi indicado por nenhum homem. Ele foi escolhido e indicado pelo próprio Senhor Jesus. O seu chamado foi um chamado que aconteceu diretamente do céu. Isso é algo maravilhoso. Pois bem, então vamos ao nosso terceiro tópico agora, onde nós analisaremos a vocação de Paulo e o aprendizado no deserto, o preparo, vamos ver aqui na verdade, o preparo espiritual de Paulo. Meus irmãos, nós dissemos aqui que Saulo, ou Paulo, conforme você queira, ele não começou o seu ministério apostólico imediatamente. Ele não se converteu, por exemplo, a caminho de Damasco e logo começou o seu ministério. Não, ele começou a pregar. Mas o seu ministério apostólico ele vai começar a exercer bem lá na frente. Então, ele vai passar por um período de preparo espiritual. Porque Paulo tinha um preparo intelectual. Paulo tinha um preparo da letra. Era um mestre da lei, educado aos pés de Gamaliel. Tinha um profundo conhecimento da lei. Era um doutor da lei. Mas ele não tinha um preparo espiritual. Ele precisava de um preparo espiritual para iniciar o seu ministério apostólico. Então, logo após a sua chamada, ali naquele encontro com Jesus, que ele vai até Ananias, recebe o batismo com o Espírito Santo, tem a sua visão recuperada, e logo também ele batiza nas águas. Logo depois do seu chamado, ele vai partir para o deserto da Arábia, e vai se recolher. Gálatas capítulo 1, versículo 17 e 18, ele vai revelar isso. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. Depois de 3 anos subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Então, olha só, então logo após o seu chamado ali, então, ele se recolhe para o deserto da Arábia. Irmãos, é evidentemente que esse deserto da Arábia não era um lugar 100% deserto, conforme nós conhecemos, onde só tem areia, não é isso. Esse deserto da Arábia, para onde ele foi, era um lugar, na verdade, seco, era um lugar mais árido, era um lugar com pouca água, era um lugar com alguma vegetação, era um lugar onde se criava ali alguns animais, era um lugar onde dava para se viver. Então não era um deserto 100%, porque se fosse um deserto 100%, ele ia morrer lá. Então esse deserto aqui é um lugar mais afastado na Arábia, onde havia uma certa condição de vida, dele sobreviver ali. É um lugar mais afastado, né? Lá na Arábia, ali, onde ele podia sobreviver. Porque repito, sendo 100% deserto, onde não tivesse água, não tivesse nenhum alimento para ele, ele ia morrer ali. Então esse deserto aqui traz para nós o texto, sugere para nós o texto, que era um lugar aonde era seco, sim, árido, com pouca vegetação, com pouca água, ou talvez com pouca chuva, ou com chuva nenhuma, mas era um lugar que dava para sobreviver. Então, antes de iniciar o seu ministério apostólico, Paulo precisava de uma preparação austera, uma preparação silenciosa, uma preparação na qual ele pudesse, alcançar uma comunhão com Deus, no qual ele precisava refletir mais sobre a sua vida, sobre tudo aquilo que aconteceu, sobre o chamado dele agora, e ele precisava fazer isso no lugar onde ele fosse totalmente desconhecido,
onde ele não despertasse a curiosidade e nem o medo de ninguém. Então, após o seu chamado, ele se recolhe para esse lugar e entra num anonimato por 3 anos, para poder exatamente refletir, né, ter essa reflexão ali. Então, esse período que ele vai passar nesse lugar, nesse deserto, vai servir para ele reavaliar a si mesmo diante de Deus. Vai servir para ele reavaliar as suas crenças, as suas convicções judaicas que ele tinha. Vai servir para ele aprofundar o seu conhecimento acerca de Jesus Cristo, porque o Jesus que Saulo conhecia era um Jesus morto. O Jesus que Saulo conhecia era um Jesus que ele não aceitava como Messias, mas agora esse mesmo Jesus o salvou, o chamou, e ele tinha pouco conhecimento sobre esse Jesus. Então ali, nesse lugar afastado, ele vai aprofundar o seu conhecimento sobre Cristo. Talvez, de repente, lá, lendo, né, mais sobre a Torá que ele lia, aprofundando mais nos estudos, tendo agora uma nova visão e interpretação daquilo que ele já conhecia da Torá. Então assim ali naquele deserto, naquele lugar afastado da Arábia, ele vai se preparar para explicar o seu chamado aos líderes da igreja de Jerusalém, porque ele seria questionado. Então ele estava pronto, se preparando ali para os confrontos que ele teria que enfrentar, para as dúvidas que ele precisaria retirar das pessoas acerca dele, do seu chamado e da sua conversão, para as oposições e as rejeições que viriam contra ele, que vieram contra ele, depois que ele começa a exercer o seu ministério. Então ele não tinha como, ele imediatamente após a sua conversão e o seu chamado, ele já exerceu o seu ministério. Ele precisava de um momento de anonimato para fazer tudo isso. E ele então se retira para esse lugar e lá fica por 3 anos nesse deserto, nesse lugar, né, onde havia condições de se viver, mas que era um lugar mais afastado. E quais foram as lições que Paulo vai aprender nesse deserto, nesse lugar para onde ele se retira ali na Arábia? Ali ele vai aprender, nesses 3 anos, aquilo que ele não aprendeu ao longo da sua vida, estudando a Torá como doutor da lei. Ele vai aprender ali naquele deserto, nesses 3 anos, que a simplicidade era a chave que abria a porta do Evangelho. Que o Evangelho era algo muito simples. Que o Evangelho não consistia em sabedoria humana, que ele tinha e muita. Tanto que em uma das suas cartas ele vai dizer que quando ele se dirigiu para a igreja, ele não se dirigiu com sabedoria humana. Ele vai aprender então ao longo das suas epístolas, você vai identificando esse aprendizado de Saulo. Ele aprende ali que o Evangelho era simples e que a simplicidade abria as portas para a pregação do Evangelho. Que todo o seu conhecimento humano caía por terra diante da simplicidade do Evangelho. Segundo, ele vai aprender ali que ele precisava dominar as suas paixões, suas emoções, os seus sentimentos e substituí-los pelo fruto do Espírito. Aí, nós vemos quando lemos Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 21, quando ele escreve sobre o fruto do Espírito e as obras da carne, vemos que ele aprendeu ali, que ele precisava ter sob domínio o seu velho homem. Ele vai aprender ali também que agora ele dependia 100% de Deus. Antes ele dependia dos sacerdotes para poder fazer alguma coisa, e eram coisas ruins, mas agora ele dependia totalmente de Deus. Ele vai aprender ali que as coisas de Deus não são do modo como nós queremos, mas como Ele quer. Que as coisas de Deus não são do jeito que nós queremos ou pensamos, mas é do jeito que Deus quer e do jeito que Deus pensa. Até um versículo que diz que o homem faz muitos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ele aprendeu isso dali. Ele aprendeu também a se despir de toda a filosofia que ele tinha, a se despir de toda a religiosidade legalista do judaísmo que ele tinha. Ele aprendeu a se despir daquelas coisas, a se desfazer daquilo, que aquilo tudo o estava afastando de Deus, ao invés de se aproximar de Deus. Que agora ele estava diante de um evangelho que não escravizava o homem como a lei,
mas diante do evangelho que dá liberdade ao homem. E ele vai aprender ali também a ser o líder que Deus esperava que ele fosse para expandir o seu reino. Então nós começamos a observar aqui que ele precisava, repito, de um preparo espiritual. E esse preparo espiritual ele não encontrou na Torá, esse preparo espiritual ele não encontrou aos pés de Gamaliel, esse preparo espiritual ele vai encontrar quando ele se retira para esse lugar, para refletir e analisar tudo isso. Ali, ele alcança esse preparo espiritual. Então, o deserto não é punição, o deserto é um lugar de crescimento. Aquele anonimato dele não era ele se punindo, não foi muito ruim, foi muito cruel, persegui a igreja, prendi muitos cristãos, muitos morreram com o meu voto, agora eu tenho que me recolher e me esconder. Não, ali era para ele crescer espiritualmente na presença de Deus. E aí, quais são as aplicações práticas, o que nós aprendemos aqui nessa última parte da lição? Então, nós iremos analisar aqui o sentido, o significado espiritual do deserto. Mas aí é preciso entender que existe o sentido espiritual do deserto no aspecto positivo e existe também o sentido espiritual no aspecto negativo. Então o deserto ele pode representar algo no aspecto negativo, como também no aspecto positivo. Mas nós vamos analisar aqui o deserto no sentido espiritual, no aspecto positivo, e não no aspecto negativo. Então, no aspecto positivo, o deserto representa um lugar, uma ocasião, ou uma situação em que Deus usa como a pedagogia. Deus usa o deserto no aspecto positivo como um modo para nos ensinar algumas coisas. Então nós vamos ver que nós aprendemos aqui com a história de Saulo, quando ele se recolhe para o deserto da Arábia. Primeiro, que o deserto, ele é o lugar onde aprendemos a ouvir a voz de Deus. Enquanto Saulo estava lá na sua velha vida de perseguidor, um homem muito importante, um currículo invejável, doutor da lei, enquanto ele estava naquela posição, ele não ouvia ninguém. Mas a partir do momento que ele tem um encontro com Jesus, que ele ouve a voz de Jesus, e ele se recolhe para o deserto, lá ele aprende a ouvir mais ainda a voz de Deus. Então muitas das vezes, o deserto que fala de uma situação, o deserto que representa uma ocasião, o deserto que representa algo que estamos vivendo, muitas vezes Deus nos leva para o deserto para nós aprendermos a ouvir a voz dele. Muitas vezes Deus nos coloca em situações difíceis, de problemas, dificuldades, de lutas, de provas, para nós aprendermos a ouvir a sua voz. Porque nós não paramos para ouvir a voz de Deus, então Deus te leva e te coloca no deserto. Aqui você vai aprender a ouvir a minha voz. Nós aprendemos ainda que no deserto nós aprendemos a ser humildes. No deserto nós aprendemos que é removido de nós as camadas de orgulho que nos reveste nos bons momentos. Porque muitas vezes, quando tudo vai bem na nossa vida, nós nos revestimos de uma camada de orgulho tão grande que nós achamos que nós não precisamos mais de Deus. A conta bancária está bufando de dinheiro, saúde para dar e vender, tranquilidade. Então nós nos revestimos de um orgulho que nós começamos a nos afastar de Deus. Aí não oramos mais, não lemos mais a Bíblia, não jejuamos mais, não consagramos mais, não tiramos momentos de devoção a Deus, porque está tudo bem. Estamos vivendo bons momentos. Aí o que Deus faz? Deus pega esse crente e leva para o deserto. Ou seja, coloca ele numa situação para que seja removido dele essa camada de orgulho e ele aprenda a reconhecer a Deus não apenas nos maus momentos, mas ele vai aprender a reconhecer a Deus também nos bons momentos, onde ele vive uma bonança. E muitos só lembram de Deus no aperto, só lembram de Deus na hora da dificuldade, mas na hora da bonança acaba se esquecendo de Deus. Então Deus leva a pessoa para o deserto. Outra coisa que aprendemos é que no deserto nós aprendemos a confiar mais em Deus, na sua provisão e nos seus milagres.
É no deserto que o crente aprende a exercer a sua confiança em Deus, a crer na provisão de Deus, a crer nos milagres de Deus. Quantos irmãos passaram por momentos difíceis, um momento em que somente Deus podia socorrer os irmãos, ou era Deus ou não era ninguém. Aí Deus vinha com a sua provisão no momento em que você menos esperava. Então, quando o crente ele é levado para o deserto, ele aprende a confiar mais em Deus, ele aprende a confiar na provisão de Deus, porque há momentos, irmãos, em que o seu parente não vai te ajudar, há momentos em que os seus amigos não vão te ajudar, há momentos em que o banco não vai poder te ajudar, há momentos em que você vai ficar numa situação tão difícil que somente Deus vai poder socorrer você. Aí é nesse momento que você aprende a confiar em Deus e a confiar na provisão de Deus. E por último, nós aprendemos que no deserto é onde nós somos treinados para sermos instrumentos de Deus na obra dele. E nós vamos ver que ao longo da Bíblia, muitos servos de Deus passaram pelo deserto. Nós temos, por exemplo, Moisés. Antes de Moisés exercer o seu chamado, ele estava onde? No deserto. Lá no deserto ele tem a experiência da sarça ardente. Então, outro homem, o povo de Israel foi levado para o deserto. No deserto tiveram a sua experiência com Deus. No deserto blasfemaram contra Deus. No deserto Deus supriu a necessidade deles. Foi no deserto que eles alcançaram as maiores experiências das suas vidas. Outro homem que também vai ter experiência no deserto, o profeta Elias. O João Batista, lá no deserto, o precursor de Jesus Cristo. E o próprio Jesus também vai ser levado pelo Espírito Santo para o deserto, para no deserto ele ser o que? Tentado, para no deserto ele ser provado. Então nós aprendemos aqui que o deserto não significa rejeição, deserto não significa abandono, não, deserto significa preparo divino. E foi isso que Paulo fez, assim que se converteu, que passou depois do encontro com Ananias, que ele prega, ele se retira para o deserto, porque a primeira vez que ele prega, ele percebe que ele foi rejeitado, e ele entendeu, olha, não estou preparado para isso, eu preciso me preparar espiritualmente. Então ele se retira para o deserto da Arábia, e ali ele tem um preparo espiritual para poder exercer o seu ministério. Então nós aprendemos com isso, que nós precisamos entender que quando Deus te levar para o deserto, Ele não está te levando porque está te rejeitando, não está te levando porque está te abandonando, ou não está te levando porque Ele está te punindo, não. Ele está te levando porque Ele quer te preparar para algo melhor na sua vida. Glórias ao nome do Senhor. Meus irmãos, e aqui nós finalizamos. E os irmãos têm alguma coisa a complementar, a dizer, a perguntar? Os irmãos têm liberdade. Algum complemento? Então, qual que é a conclusão que nós chegamos aqui sobre a vocação de Saulo para o apostolado? Então, nós aprendemos com o chamado de Saulo que, primeiro, o chamado não é por méritos, mas pela graça e soberania de Deus. Lembre-se, estamos analisando o chamado para o apostolado e não para a salvação. Então, o chamado não é por méritos, mas pela graça e soberania de Deus. Se dependesse só das qualificações de Saulo, isso não o credenciaria para o apostolado, mas ele foi chamado não por causa dos seus méritos, não por causa do seu currículo, mas ele foi chamado pela graça, pela soberania de Deus. E aí sim, Deus uniu o útil ao agradável. Deus uniu todo o seu conhecimento, Deus uniu tudo aquilo que ele tinha com o chamado que Deus tinha para a vida dele. Mas não foi por causa dos seus méritos que ele foi chamado. As suas qualificações foram unidas ao seu chamado. É a mesma forma quando Deus chama pessoas que são pessoas muito sábias para a sua obra. Deus une o útil ao agradável. Mas o conhecimento da pessoa em si não lhe credencia a ser chamado. É por pura graça e soberania de Deus. Segunda coisa que nós aprendemos com o chamado de Saulo é que o chamado, ele não é um peso, mas ele é um privilégio.
todos aqueles que foram chamados por Deus para a sua obra precisam entender que você não pode ver o seu chamado como um peso, mas que você tem que ver o seu chamado como um privilégio que Deus deu para você. É um privilégio você ser professor da escola bíblica dominical, é um privilégio você ser obreiro, é um privilégio você exercer qualquer função que você exerça na igreja. Você não pode ver como um peso, mas você tem que ver como um privilégio que Deus te deu para você fazer. E Saulo, ele via o chamado dele como um privilégio. E terceiro, o chamado é Deus quem estabelece, no chamado é Deus quem estabelece o que deve ser feito, como deve ser feito, quando deve ser feito, por quem deve ser exercido e pela sua metodologia. Quando Deus te chama para uma obra específica, você precisa entender que é Ele que estabelece o que você vai fazer. É Ele que vai dizer para você como você vai fazer. E é Ele que vai dizer para você quando você vai fazer. E é Ele que vai usar a metodologia. Quando Deus chama alguém, Ele usa a metodologia dele. Para chamar Saulo de Tarso, Deus usou a metodologia, com uma certa metodologia com Saulo de Tarso, começando pelo caminho de Damasco. Então, quando Deus chama alguém, Deus usa a sua metodologia para essa pessoa exercer o chamado que tem para ela na obra de Deus. Sendo assim, que Deus nos abençoe, que nós tenhamos uma excelente escola bíblica dominical amanhã, e que nós possamos entender que, repetindo, Deus escolheu Saulo desde o ventre da sua mãe, mas que essa escolha não era forçando Saulo de Tarso a aceitar essa escolha, não, mas criando situações e circunstâncias para que Saulo de Tarso aceitasse essa escolha e não. Então, respondendo ao irmão lá atrás que perguntou sobre a presciência de Deus. A presciência de Deus, irmão, dissemos aqui que ela não pode ser vista como algo causativo. O conhecimento antecipado de Deus das coisas não significa que ele vai provocar as coisas. Então, quando Saulo disse que ele foi chamado desde o ventre da mãe dele, ou seja, Deus, conhecia ele, isso não quer dizer que Deus ia forçá-lo lá na frente a aceitar o chamado, não, mas que Deus ia criar condições para ele aceitar o chamado, como foi feito conosco. Deus criou condições para nós aceitarmos Jesus, escolhemos aceitar. Deus criou situações para você ser um professor de escola dominical. Alguém chegou para você e te convidou para ser um professor. É a circunstância que Deus criou, mas você aceitou ou não aceitou, você aceitou e você está aqui. Então a presciência de Deus, ela só consegue ser entendida à luz da soberania de Deus. Então, dentro da visão arminianista, nós entendemos que a presciência de Deus não está relacionada apenas ao conhecimento do que vai acontecer, mas está relacionada ao seu amor, está relacionada à sua graça, está relacionada à sua misericórdia, em que Deus escolhe a pessoa desde o ventre, mas que não vai lá na frente obrigá-la a aceitar a escolha dele, mas que vai criar situação para ele aceitar aquela escolha e não. Por quê? Porque a presciência de Deus, entendemos que ela não anula o livre-arbítrio. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos estar em pé então e agradecer a Deus. Você que nos acompanha em nossos canais aí do YouTube, se você deseja receber gratuitamente esse material que nós usamos aqui, PDF Slides, entre em contato conosco aí pelos números que você está vendo e nós enviaremos para você com todo o prazer. Também temos um grupo a nível nacional do WhatsApp, onde nós mandamos esse material semanalmente para os irmãos. Se você não conseguir entrar pelo link convite que será na descrição desse vídeo, entre em contato conosco que nós iremos enviar para você. Já temos nesse grupo cerca de 127 pessoas do Brasil inteiro que estão fazendo parte desse grupo, no qual nós mandamos o material semanalmente para eles, bem como o link da aula, e também tiramos dúvidas também pelo WhatsApp. Qualquer dúvida pode entrar em contato, que nós teremos o maior prazer em entrar em contato com você no privado e te responder. Sim, um comentário do irmão que está assistindo em casa, e logo após estaremos orando ao Senhor. Daniele Precioso, ela disse assim: que benção o estudo. Interessante que o Paulo não viu durante o tempo que ele perseguia, enxergou nesse tempo no deserto,
e depois revelou aos crentes acerca do mistério que estava oculto. Aprendeu muito também no deserto, e assim ele foi o que mais expôs sobre esse mistério. Glória a Deus. Presbítero Elialdo. Amém. Glórias a Deus, presbítero Elialdo, pela sua participação. É exatamente isso. Ali no deserto, ele descobre, né, profundamente sobre Jesus, sobre o mistério que estava oculto, que era Cristo. Esse mistério é revelado a ele a caminho de Damasco, e lá, na sua preparação espiritual no deserto, depois que ele volta para exercer o ministério, ele revela esse mistério que estava oculto para todos daquela época. Vamos estar em pé, irmãos, e agradecer a Deus. O irmão quer falar ali? O microfone o irmão guardou já, irmão Paulo guardou o microfone? O nosso irmão Francisco quer fazer um comentário ali, né? Agora já na finalização. Pode falar, irmão Francisco. O irmão estava comentando sobre o chamado, a vocação. Quando Deus ele tem o chamado, a vocação para a pessoa, ninguém mais faz, senão aquela pessoa que Deus chamou. Isso mesmo. Porque o irmão também comentou sobre que ele cria situações. A Bíblia nos mostra também Jonas, que Deus chamou para levar a palavra para Nínive, né? Nínive. E Deus criou situações porque ele quis recusar. Deus criou situações. Deus não obrigou, mas Deus criou situações. Criou situações, exatamente. É isso aí. Maravilhoso, né? Então é assim que nós entendemos a presciência de Deus em relação ao chamado, né? Ao chamado para exercer a sua obra. Irmãos, vamos estar em pé, né? Agradecer a Deus por mais essa aula maravilhosa. Semana que vem nós estaremos estudando a lição número 5, Jesus Cristo a este crucificado. A mensagem do apóstolo, é evidente que o assunto da lição 4 não se esgota, né, com aquilo que nós dissemos aqui, mas cremos que nos dá um ensinamento, nos traz uma luz maior sobre essa vocação do apóstolo Paulo para o apostolado. Grandioso Deus, nós glorificamos o teu nome e agradecemos ao Senhor por mais esta aula. Aplique no coração, ó Deus, dos professores, abençoa cada professor presente, cada professor que acompanhou, ó Deus, essa transmissão, cada professor que vai assistir depois dessa aula, para que nós possamos, ó Deus, levar para as salas amanhã da EBD, para os nossos alunos, ó Pai, despertando no coração de cada um, ó Deus, para identificar o chamado que Deus tem para a vida deles na sua obra, e que o teu Espírito Santo possa, ó Pai, abençoar cada um. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Amém e amém. Posso, tendo as mãos vazias,